Irmãos, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou aproveitar que os irmãos estão de pé já e já vou ler o versículo e aí depois eu faço as considerações. Pode ser, confio mesmo. Convido os irmãos para abrirem as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler 3. 1, 2, 3. Eu vou lendo para não tomar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu cheguei aqui, eu até perguntei para o Jean, falei, mas hoje é culto de missão mesmo? Tá um culto meio diferente hoje, né? Mas eu vou dizer para os irmãos que eu acho que o domingo começou diferente hoje, né? Deus vem falando muitas coisas com a gente e eu quero também deixar os meus sentimentos à família do nosso pastor Raimundo, né, nossa missionária Maria. E hoje, como a gente estava saindo da escola dominical, irmãos, eu nem falei isso para o Jean na hora, né? Mas eu estava pensando, lembrando de uma coisa com o pastor Raimundo, que a gente estava aqui ensaiando os hinos. E quando ele foi fechar a porta, ele tocou no mesmo assunto que eu estava pensando. Que, acho que há muito tempo atrás, mas a gente, acho que para quem é mais novo aqui na igreja, está acostumado que a gente tem sempre essa congregação aqui, mas por muito tempo a gente teve outras congregações e a gente tinha congregação ali no São Bento. E eu acho que ao longo da caminhada cristã, irmãos, Deus, Ele vai nos ensinando muitas coisas importantes. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu já aprendi na prática foi com o pastor Raimundo. Eu lembro que a gente tinha culto, acho que com muito mais frequência do que a gente tem hoje ali no São Bento, né? Se considerasse as duas igrejas, tinha culto quase todo dia. E, se eu não me engano, numa sexta-feira, um dia mais ou menos como hoje, assim, né? Eu descia cedo para a igreja, cheguei na igreja, estava só o pastor Raimundo, já tinha aberto a igreja. E limpando ali, varrendo a igreja. E eu cheguei, só tinha ele, ajudei a arrumar os bancos. E aí ele foi e começou a orar para abrir o culto. E eu pensei, antigamente tinha escala, né? Eu nem reparei na escala, quem ia pregar, quem ia abrir o culto, tá lá, ele abrindo o culto. E aí chegou o Mateus, da irmã Sônia, e chegou e ficou nós três ali. E o pastor ora. Acabou a oração, só tinha nós três na igreja. E ele começou a cantar corinho. E parecia que a igreja estava lotada, mas só tinha nós três lá dentro. E ele cantando com a maior empolgação. E aí deu oportunidade para mim, eu fui e cantei um hino, deu oportunidade para o Mateus foi e cantou outro hino. E ele voltou para os corinhos. E foi dando 7h30, 7h40, 7h45 e não chegava ninguém. E o culto lá com nós três. E deu 8 e um pouquinho e ninguém na igreja. Ele pegou a Bíblia, falou, agora nós vamos entrar na palavra. Pregou como se tivesse cheia a igreja, como se tivesse os cultos de ceia aqui. Acabou a igreja, acabou o culto, a gente foi embora para casa. Ele falou, vocês querem que eu deixe vocês lá em cima? Eu falei, não, a gente vai andando, vai conversando. E talvez ele nunca ouviu isso que eu vou dizer, mas os meninos aqui na igreja, muita gente já ouviu. Que eu acho que eu já participei de muito culto, irmãos. Muito culto. Muita coisa, congresso, festividade, conferência. Mas eu sempre conto aqui na igreja que talvez foi um dos melhores cultos que eu já participei em toda a minha vida. O Jean comentou que tem 32 anos, né? Eu também tenho. Eu acho que grande parte desses anos é aqui na Porta da Salvação, talvez até hoje. Com tanta coisa que já teve aqui, com tanto evento, talvez foi um dos cultos mais especiais que eu já participei. Porque aquele dia eu entendi o que Jesus dizia quando ele dizia que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente.
Aquele dia não chegou ninguém. Eu não sei por que Deus não levou mais ninguém aquele dia. Eu não sei por que não chegou. Eu não sei se as pessoas ficaram presas no trânsito. Eu não sei pelo que foi. Mas eu sei que aquele culto me marcou. E talvez cada um de nós aqui tem uma lembrança, uma memória do pastor Raimundo, daqueles que a gente tem se despedido. E eu acho que mais importante do que tudo, né, o Jean já falou aqui que é um momento difícil, mas eu acho que mais importante do que tudo é a gente se lembrar do legado que foi deixado, do exemplo que cada um deixou para nós, e que a gente possa aplicar e seguir isso nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá, irmãos. Eu fiquei nessa hoje, né? Se era culto de missões, e eu comecei a prestar atenção. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas quando Vinícius leu aqui a palavra na abertura do culto, ele falou que Jesus chegou na beira da praia e tinha tanta gente que ele precisou pegar um dos barcos emprestado e se afastar um pouco da praia ali para poder ministrar. E a primeira pergunta que veio na minha mente quando ele deu essa mensagem foi: será que Jesus pode entrar no seu barco essa noite? Será que ele pode entrar no seu barco? Será que o meu e o seu barco está disponível para ele entrar? O texto que eu li aqui, irmãos, fala sobre Moisés. A gente começa a ver a história do povo de Israel, principalmente a partir de Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Então a gente começa a ver que esse povo numeroso começou a partir de um patriarca. E a Bíblia vai dizer que eles, num período de fome, foram levados ao Egito. Todos nós conhecemos talvez a história de José. E o desfecho dessa história leva toda uma família, toda uma população, todo um clã para o Egito naquela época. E o faraó, que naquela época era acima de José, conhecia toda a história, entendia o que tinha acontecido nesse passado e fez esse convite para que eles pudessem vir. Mas a Bíblia vai dizer que, estando ali no Egito, o povo ele começou a se multiplicar e a crescer e a aumentar vertiginosamente de tamanho. E aí vai dizer que surge um novo faraó, se levanta um novo rei sobre o Egito. E aquele rei não conhecia José, não conhecia a história. E ele começa a observar e fala assim: peraí, esse povo tem gente demais. E quem sabe, se tiver uma guerra, se tiver uma revolução, talvez eles vão se voltar contra nós. E eles vão se rebelar e vai atacar a gente vai virar os cativos, então a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. E pensando nisso, ele resolve então colocar carga de trabalho maior sobre o povo de Israel. Ele coloca ali pessoas para cobrar tributos do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele fez isso exatamente tentando impedir que o povo crescesse e se multiplicasse. Porque na cabeça do faraó, se o povo não se multiplicasse, seria uma ameaça a menos. Só que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a ler essa passagem, irmãos, é que o texto vai dizer que quanto mais eles eram afligidos, quanto mais eles padeciam, quanto mais vinha a provação, quanto mais vinham as adversidades, mais eles se multiplicavam e cresciam. E isso talvez foi também algo que aconteceu com a igreja primitiva. Porque a gente vem estudando aqui na igreja, ao longo de muito tempo, a história da igreja, mas uma das coisas que mais contribuiu para o crescimento da igreja não foi paz, não foi shalom, não foi glória a Deus, foi perseguição. Foi talvez uma das coisas que mais contribuiu para que o evangelho se difundisse
em todos os cantos. Porque à medida que as pessoas eram perseguidas, elas tinham que fugir. Só que elas iam fugindo e anunciando a palavra de Deus. Eu tenho já dito aqui várias vezes aqui na igreja que estar na presença de Deus não significa que nós não vamos ter adversidades, que nós não vamos passar por problemas. Mas passar por problemas também não é justificativa para que a gente não esteja na presença de Deus e para que a gente não adore a Deus. Então, a gente precisa ter ciência que sim, nós vamos ter aflições. Sim, às vezes nós vamos chorar, mas ainda assim o Senhor está conosco. Porque a Bíblia vai dizer que não é se um dia, quem sabe, talvez, porventura, passarmos sobre pelas águas, ela não vai nos afogar. Ou quem sabe, se nós passarmos pelo fogo, diz, quando passares pelas águas, elas não vão submergir. Nós vamos passar pelas águas, a questão é quando. É quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar e a chama não vai arder em ti. Nós vamos passar pelo fogo. Talvez nós estamos passando pelo fogo, mas a promessa de Deus é que ele não vai arder em nós. Às vezes a aflição dói, às vezes arde, mas a promessa de Deus é que ele está conosco. Não é que nós não vamos ter aflição, é que nós não vamos passar por ela sozinhos. E aí fala, não, tá bom, então é só trabalho, perseguição. A Faraó fala, não, tá pouco esse negócio. Então, quer saber? Eu acho que a gente precisa fazer um outro jeito aqui desse povo não crescer mais. E aí ele criou ali um decreto, uma ordem, dizendo que era para que todos os meninos que nascessem fossem mortos pelas parteiras. Só que a palavra de Deus, ela também vai dizer que as parteiras, temendo a Deus, elas não obedeceram ao faraó. E aí ele falou, não, mas não é possível, eu falei que não era para deixar nenhum menino nascer. E aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, então agora vocês vão jogar então esses meninos lá no rio. Então, vocês não querem matar aqui, então joga lá no rio, as meninas vocês deixam viver. Mas como homem, normalmente é quem vai para a guerra, ele fala, não, os meninos vão ter que ir para o rio. E foi nesse cenário de perseguição e de tribulação que Moisés nasce. E o texto vai dizer, irmãos, que quando ele nasce, primeiro, provavelmente, a parteira não matou ele. Depois, não jogou ele no rio. E aí a sua mãe, vendo que ele era formoso, fala, então eu vou tentar esconder ele aqui. Só que a gente sabe, irmãos, que criança pequena, para esconder choro, barulho, é difícil. Então, pois é. Então, a gente tem alguns textos que às vezes a gente vê na Bíblia, a gente não para pensar na dimensão do que está sendo descrito. Porque às vezes eu vejo, eu não vou nem falar dos meus não, às vezes eu vejo a vizinha da frente, do outro lado da rua. Às vezes as crianças estão brincando lá do outro lado da rua, no quintal, a gente está escutando as crianças brincar. E se a mãe der um grito e falar, fulana, a gente escuta também. Então é difícil manter uma criança, principalmente nos primeiros dias, não tem controle, não tem, fica quieto, não faz barulho. Não tem essa. A hora de chorar, vai chorar. E o texto vai dizer que a mãe de Moisés consegue esconder ele por até 3 meses. Então, não foi uma tarefa fácil, mas ela fez o máximo que estava ao seu alcance. Só que chegou uma hora que não dava mais para esconder. E aí, ela foi obrigada a se livrar dele de alguma forma. E aí o texto vai dizer que ela preparou uma arca, passou betume nessa arca e colocou Moisés lá na cesta e pôs ele no rio. E a hora que eu li isso, eu falei, betume. E aí Deus me levou lá em Noé. Que quando Deus deu as instruções para ele construir a arca, Deus disse para Noé, você vai passar betume na arca do lado de dentro e você vai passar do lado de fora. E que normalmente
gente vê a explicação disso para ser o material que ia fazer com que aquele barco ou aquela arca pequena não afundasse na água. Só que ainda assim, se a gente pensar que naquela época os rios eram muito mais limpos, né, a chance de ter animais naqueles rios era muito grande. E o que me chama a atenção é que, por um lado, pode parecer um gesto de fé ou um ato desesperado de uma mãe, mas o texto dá a entender que eles não sabiam o resultado. Eles não sabiam o resultado daquela ação. Porque ela coloca a arca na água e o texto vai dizer que Miriam, ela vai andando atrás. Só que ela não foi andando para saber se ia chegar perto do palácio, não. Ela foi andando para saber o que ia acontecer. Depois provavelmente ela ia chegar em casa e falar assim: olha, aconteceu isso. Então ou afundou, ou alguém pegou, ou o jacaré comeu. Ela ia contar o resultado para a mãe. E às vezes tem situações na nossa vida que a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer coisas sem saber qual é o resultado. A mesma coisa aconteceu quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sabe o seu filho Isaac, que você tanto ama? Eu preciso que você leve ele lá no Monte Moriá e você vai sacrificar ele para mim. E a gente fala muito que Abraão era o pai da fé, que ele creu, e realmente ele creu, é por isso que ele está na galeria dos heróis da fé. Só que pode ser que lá no coração ele estava crendo e esperando a providência. Só que ainda assim ele não tinha como ter certeza que Deus ia prover um cordeiro. A gente já falou aqui que muitas vezes a resposta de Deus para a gente é não. Às vezes a resposta dele não é exatamente aquilo que a gente está pedindo. Não é aquilo que a gente gostaria. E talvez numa situação dessa a gente ia ficar na dúvida: eu vou ou não vou? Mas eles entregaram e colocaram no Senhor a confiança diante daquela situação. E assim como Abraão, obedecendo, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele obedeceu. A mesma coisa aconteceu com Moisés. A mãe dele colocou ele nas águas, não sabia o que ia acontecer. Mas, de alguma forma, e eu creio que pelo agir de Deus, aquela arca ela foi na direção do palácio. E ela não sabia o que ia acontecer. Miriam não sabia o que ia acontecer. E a filha do faraó, que estava descendo para se banhar nas águas, também não sabia o que ia acontecer. Às vezes as coisas podem mudar de um dia para a noite, ou da noite para o dia na nossa vida. Talvez ela desceu para se banhar como mais um dia. Talvez como ela fazia já há muito tempo. Mas naquele dia tinha uma surpresa ali naquela água. Naquele dia tinha algo esperando por ela. E o texto vai dizer que ela encontra Moisés, toma a decisão de criar Moisés, mas precisava de alguém para amamentar. E Miriam estava ali curiosa, esperando para ver o que ia acontecer. Talvez ela não estivesse esperando aquele resultado, mas quando surgiu uma oportunidade, ela falou: pai, deixa comigo que eu te ajudo, minha senhora. Eu sei alguém que pode ajudar a resolver esse problema. Pera só um minuto. E talvez dentro de casa a mãe de Moisés podia já estar sem esperanças, que talvez um dia ia ver o seu próprio filho, que talvez ele estivesse com vida ainda, porque talvez ela já tinha visto tantos outros terem sido mortos pela ordem do faraó. Mas talvez pela confiança, talvez pela obediência, talvez por tentar de alguma forma salvar aquele menino, Deus olhou dos céus e trouxe novidade também para aquela casa. Houve novidade lá na casa do faraó, mas também na casa de Moisés. O filho queria se perder. Na verdade, ele foi salvo.
E ele voltou para a sua família de origem, até que ele fosse desmamado e crescesse. Então, além da confiança que Deus entregou nas mãos de Joquebede, Deus também, a filha do faraó também confiou naquela mulher mais uma vez, para criar o filho que agora ela entendia que era dela. E mais do que isso, ainda proveu sustento para que ele pudesse ser alimentado, criado, porque quem amamenta precisa estar bem nutrido. E o tempo vai passando, irmãos. E o texto vai dizer que já depois de grande, Moisés ele decide um dia visitar os seus irmãos. E da forma como é descrito, dá a entender que ele já fazia isso com uma certa frequência. Então, muito provavelmente, em algum momento, foi descoberto, ficou claro que ele era um hebreu, que ele era de fato filho daquela família. Muito provavelmente, enquanto ele foi crescendo, talvez a sua mãe já ia lhe ensinando também os caminhos do Senhor, naquilo que ela havia aprendido, por mais que ele estivesse sendo ensinado também nas letras e na ciência dos egípcios. E um dia ele sai para visitar os seus irmãos. E quando ele sai para visitar os seus irmãos, ele se depara com um egípcio maltratando ali um judeu e forçando ele a trabalhar, e ele repara que a carga está pesada e ele começa a se indignar com aquilo. E aí o texto diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tem ninguém. E aí ele vai para cima do egípcio e acaba matando o egípcio. E me chamou a atenção isso no texto, de ele olhar para um lado, olhar para o outro e ele achar que não tinha ninguém. Porque às vezes a gente pode olhar para um lado, olhar para o outro e achar que a gente está sozinho, que não tem ninguém olhando por nós. Mas a gente não pode esquecer que lá no céu tem alguém olhando por nós. Só que isso também vale na hora que o pecado bate a nossa porta. Porque às vezes a gente pode olhar também para um lado, olhar para o outro e não ver ninguém. E falar assim, não tem ninguém vendo, então está tudo bem. Só que da mesma forma que na hora de consolar e na hora de nos ajudar, de nos auxiliar, tem alguém olhando por nós. Na hora que nós estamos andando por um caminho que não deveria também, tem alguém olhando por nós. Olhando para nós. E aí, a segunda coisa que eu aprendo com isso, e eu aprendi ao longo do tempo, é que muitas vezes, aquilo que começa a nos causar uma indignação, aquilo que começa muitas vezes ser a prova da nossa vida, ela tem muita relação com aquilo que é o propósito de Deus para nós. Às vezes Deus coloca no nosso coração um sentimento de indignação com alguma situação para que a gente se mova para mudar isso. Hoje de manhã a gente estava aqui na escola dominical e o Vinícius comentou isso, que às vezes a gente vê as coisas aqui na igreja, ou na vida, e a gente reclama, a gente critica, a gente, mas a gente não faz algo para mudar. E às vezes Deus está permitindo que a gente veja, que a gente se incomode, porque Ele quer que a gente se levante para ajudar a arrumar. Às vezes não é para criticar, não é para falar, não é para reclamar, é para a gente ajudar a arrumar, a consertar, a pôr as coisas no lugar. Deus santo. E aí ele sai de novo, volta para casa, ninguém viu, ninguém está sabendo. No dia seguinte ele sai de novo e vai visitar os seus irmãos. E aí quando ele chega, agora não é um egípcio e um hebreu mais não, agora é dois hebreus brigando. E na hora que ele chega e fala, rapaz, o que vocês estão brigando? Para com isso, para com isso, para com isso. Um deles vira e fala, peraí, por que você está falando isso? Por um acaso você é o nosso Senhor agora? Ou por um acaso você vai matar a gente igual você matou o egípcio ontem? Porque talvez não tinha ninguém vendo, mas alguém contou para todo mundo que ele tinha feito. Talvez foi até o egípcio o hebreu que ele ajudou. Porque se só tinha ele, só tinha o outro hebreu, só tinha o egípcio e o egípcio morreu. E
Às vezes a gente pode se pegar em situações, irmãos, que a gente precisa ajudar alguém. E a gente pode ficar pensando se vale a pena, porque a gente fica pensando se vai ter gratidão e se a gente vai ter uma retribuição em troca daquilo que a gente fez. Só que a gente precisa lembrar que a retribuição e o galardão, ele vem do Senhor. A palavra vai dizer que se a gente fala com quem fala com a gente, se a gente cumprimenta quem cumprimenta a gente, se a gente trata bem quem trata bem a gente, se a gente só trata bem quem é os nossos amigos. Os pagãos também fazem isso, quem não serve a Deus também faz isso. Que diferença nós temos para eles? Mas a Bíblia vai dizer que a gente precisa amar os nossos inimigos, a gente precisa falar bem de quem está falando mal da gente. A gente precisa ajudar e estender a mão muitas vezes para quem não vai retribuir. Às vezes a gente precisa estender a mão para quem vai sair falando mal da gente. E a gente sabe que vai sair falando mal, e ainda assim a instrução de Jesus é: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Aleluia. A gente vem falando muito na escola dominical sobre amor e sobre unidade da igreja. E a gente já perguntou aqui algumas vezes se tem como amar e não gostar de alguém. E tem como amar e não gostar de alguém. Porque amor é mandamento, amor não é sentimento. Sentimento é raiva, é alegria, é paixão. Amor não é sentimento, é mandamento. A gente não é automático amar. Às vezes a gente precisa se esforçar. Às vezes a gente precisa pedir para o Espírito Santo colocar o amor no nosso coração por alguém. Se fosse sentimento, Jesus não ia dizer: olha, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo, marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja, ame os seus irmãos com amor fraternal. Se fosse sentimento, não precisava mandar tantas vezes a gente amar. E é na hora que o nosso inimigo está precisando, é que a gente demonstra o amor de Deus. É na hora que alguém está falando mal da gente e a gente não retribui na mesma moeda. A gente fala bem, é aí que a gente mostra o amor de Deus. Porque, de novo, se a gente fizer só com quem fala bem com a gente, só com quem vai com a nossa cara, quem está lá fora faz a mesma coisa. Então, Moisés tentou ajudar, talvez acabou atrapalhando um pouco o plano de Deus ali. E eu costumo dizer, irmãos, que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, muitas vezes Deus tem um plano, Ele tem um propósito para nós e tem a nossa parte. Aquilo que é natural, que nós precisamos fazer. Só que a gente não pode tentar fazer o que é natural com um jeitinho. Porque Deus disse para Abraão: eu vou fazer de você pai de nações. Você não vai dar para contar a sua descendência. E a promessa se cumpriu. Só que Sara cansou de esperar e falou: eu acho que Deus errou a mulher, eu acho que não era eu não. Porque a minha idade já está avançada, não dá mais para gerar, eu nunca vi ninguém gerar nessa idade, e talvez Deus quer fazer com você pela primeira vez. Mas ela olhou e falou assim: não, peraí, deixa eu ajudar o Senhor, deixa eu dar um jeitinho, uma ajudinha, Senhor, deixa eu ajudar, tá? Abraão, toma aqui Agar. E realmente a promessa se cumpriu. Isaac veio, mas podia ter vindo sem dor de cabeça, sem atrito com Agar. Podia ter vindo talvez sem repartir herança. Podia ter vindo de outras formas, mas ela tentou dar um jeitinho e talvez acabou atrapalhando. A gente precisa parar de tentar dar jeitinho e ajudar a Deus. Às vezes, a gente precisa fazer a nossa parte e Deus vai fazer a dele. Às vezes só tem a parte de Deus. E a gente precisa ficar quieto. Porque Deus chama Gideão e fala assim: Gideão, bora para a luta. E vem 32 mil, fala: Gideão, tem muita gente aí. Tem muita gente. E foi sair e falou: manda os covardes embora. Já foi a maioria. Falou: mas Gideão, ainda tem muita gente aí. Talvez Gideão pensando: mas Senhor, eu acho que o Senhor não está entendendo. 32 mil contra o outro exército já é nada.
E o Senhor está falando que tem muito ainda. Não está muito certo esse negócio, não. A gente fica olhando, às vezes discutindo com Deus, debatendo, porque a gente não consegue olhar com os olhos espirituais o que está acontecendo nas regiões celestiais. Só que no final ele chega na batalha com 300 e ele não precisou usar a espada. Aleluia, Jesus. Ele não precisou usar a sua força. Mesmo com 300, ele venceu aquela guerra sem levantar a espada. E o mais importante, às vezes a gente canta aqui. Eu não tinha pensado em falar isso não, mas vamos lá. Tem um hino que a mocidade canta aqui, que é: quando o novo dia começa e ninguém vê, porque normalmente o dia começa à meia-noite, né? E diz: mas à meia-noite tudo já mudou. Aí o coro desse hino vai dizer assim: novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer. Talvez naquele dia, quando Moisés foi colocado naquelas águas, a mãe dele não sabia o que ia acontecer, a irmã também não, a filha do faraó também não. Mas o céu sabia o que ia acontecer. E às vezes a gente está se perdendo um pouco porque a gente está esquecendo de consultar o céu. A gente está perdendo a nossa conexão com o céu. A gente está deixando de buscar o céu. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não faz nada se Ele não disser antes, se Ele não avisar antes aos seus profetas. Mas às vezes a gente é pego de surpresa porque a gente está perdendo a conexão com Ele. Nem sempre a surpresa é boa, irmãos. Mas a gente precisa manter a conexão com o céu. Glória a Deus. E por causa desse atrito que ele teve ali com os judeus, aí o faraó fica sabendo e fala: agora, já que você matou o egípcio, agora eu vou pegar você, Moisés. E ele tem que sair correndo. E o texto vai dizer que ele foge e fica por muito tempo distante. E um certo dia de novo, ele sai de manhã como se fosse só mais um dia. E quando ele sai para pastorear, diz aqui no capítulo 13: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos ou as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Talvez no momento de maior aflição, o povo de Israel se lembrou de Deus e foi buscar a Deus. E talvez é uma das coisas que a gente precisa se acostumar, porque às vezes a gente esquece de, na hora da aflição, buscar Deus e não buscar o muro das lamentações do Facebook, não buscar as nossas redes sociais, não buscar, às vezes, um vizinho, um amigo meio atribulado. Às vezes a gente precisa buscar gente santa e crente para compartilhar os problemas. Às vezes não é nem gente santa e crente que vai ajudar, às vezes a gente precisa dobrar o joelho no nosso quarto e conversar com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que o Deus que veio em secreto vai nos recompensar depois publicamente.
Então a gente precisa buscar a presença de Deus. E Deus diz para Moisés assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Às vezes a gente ora e parece que Deus não está respondendo, mas não é porque Ele não está respondendo ou porque a resposta não chegou no nosso ouvido que ela já não saiu de lá do céu. Porque Daniel se coloca de joelhos para orar e a resposta só chega no 21º dia. Só que ele não fez um propósito dizendo eu vou orar 21 dias. Ele começou a orar e falou: a hora que a resposta chegar, amém. E quando Gabriel chega para trazer a resposta, ele diz: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou os seus joelhos para orar e clamar, eu já fui enviado com a resposta. Eu não cheguei ainda porque eu fui impedido, por isso que eu não cheguei antes. Então não é porque os nossos ouvidos não ouviram ainda, porque os nossos olhos não estão vendo ainda, que a resposta não está vindo. Só que a gente precisa de novo estar em conexão com o céu para entender que a resposta está vindo. E aí Deus faz, antes de dizer vai, Ele já faz as promessas. Ele já fala: não, eu já tinha dito para Abraão que eu ia dar uma terra que manava leite e mel, e eu estou reforçando essa promessa que eu fiz. Essa terra que eu vou dar, ela sim, ela mana leite e mel, ela vai ser uma terra grande. A mesma promessa que Deus tinha feito para Abraão, talvez reforçou com Isaac, com Jacó, e talvez foi contada de geração em geração. Deus de novo reforça aquela mesma promessa quando chama Moisés. E Deus está chamando eu e você essa noite. E Ele está reforçando a promessa que Ele fez. Porque Abraão não viu a descendência dele como a areia da praia e como as estrelas do céu, mas cumpriu ou não cumpriu? Ele não estava mais aqui quando se cumpriu, mas ele viu as promessas de Deus na vida dele. Talvez ele viu parte do cumprimento, mas a promessa se cumpriu, porque Deus é fiel sobre a sua palavra. E aí Deus chama Moisés e fala: então Moisés, só que tem uma questão. Eu preciso libertar o meu povo e eu vou enviar você. E aí começa uma saga, irmãos, que eu apelidei de a síndrome de Moisés. Que Moisés, Deus chama ele e fala assim: Moisés, olha, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eu vou fazer sinais e maravilhas. E Deus começa a dizer: eu sou o que sou. Ah, e se eles perguntarem: Senhor, quem é o Senhor? Não, diga isso. Mas se fizer tal coisa, faça tal coisa. E Deus ainda diz para Moisés assim: Moisés, quando você chegar lá, chama os anciãos e conta tudo que eu estou te falando, e eles vão ajudar você nesse processo. E isso também me ensina que primeiro a gente precisa buscar conselho e opinião de quem tem mais experiência. A segunda coisa é que ninguém faz nada sozinho. A gente vem falando, de novo, eu vou dizer de novo, a gente vem falando muito aqui na escola dominical sobre unidade do corpo, sobre amor, sobre estar todos unidos. E a gente precisa estar unido. Ninguém faz nada sozinho. É bem verdade que Deus entrega algumas missões para pessoas específicas, mas ainda assim, como corpo, a gente precisa caminhar como um. Só que aí Moisés fala: não, Senhor, veja bem, Senhor, eu acho que o Senhor está escolhendo errado. Porque olha para mim, Senhor, olha para a minha situação. Eu não sei falar, Senhor. Eu não sou eloquente, eu não vou saber explicar, eu não vou saber me expressar. Deus fala, e Moisés começa a trazer uma série de desculpas. E a gente vê a mesma coisa acontecendo quando Deus chama Jeremias: ah, Senhor, mas eu sou ainda uma criança. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, mas e se não derem crédito? Mas o texto chega a dizer que Deus começa a ficar irado com Moisés, de tanta desculpa que ele começa a dar para não atender aquele chamado. Qual é a desculpa que eu e você tem dado para não atender o chamado do Senhor? Será que Deus tem chamado eu e você e a gente está só arrumando desculpa? Não, Senhor, eu não estou pronto ainda. Não, Senhor, eu não consigo ainda. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, olha, tem aquele irmão ali que ele é mais capacitado que eu. Moisés ainda diz para Deus, fala assim: Senhor, não, eu acho que o Senhor pode mandar outra pessoa que é mais capacitada, em outras palavras.
Às vezes a gente começa a querer delegar, falando assim, não, eu acho que isso daqui é para aquele irmão ali, não é para mim não. Só que quando Deus chama Jeremias, Deus fala para ele assim, Jeremias, para com a desculpa. E eu sei que tem coisa que está escrita diferente, tá, irmãos? Eu estou dizendo com a linguagem de hoje. Mas, basicamente, o que Deus fala para Jeremias é, para com a desculpa. Para de criar justificativa para não atender o chamado, porque eu falei que você era um profeta para as nações, Jeremias. Só que não foi agora que eu estou te chamando, que eu te dei como profeta das nações, antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Eu já tinha visto você, eu já tinha dito que você seria um profeta. Não é quando Deus chama e anuncia e faz uma promessa que Ele está dizendo. Lá em Isaías tem um texto que eu gosto muito, se eu não me engano, é Isaías 46, que vai dizer que Deus é Deus que Ele anuncia o fim das coisas no princípio e que há um conselho no céu. Quando eu e você surgiu, lá na barriga da nossa mãe, houve um conselho no céu. Antes disso, Deus já tinha visto eu e você, Deus já tinha planejado eu e você. Antes disso, Ele já tinha separado eu e você, Ele já tinha um propósito para mim e para você. Aleluia, Jesus. E talvez o início da gestação foi só o anúncio no começo, do fim das coisas. Talvez Ele já tinha visto todas as coisas, Ele já tinha planejado todas as coisas. Mas Ele começa anunciando a cada parte. Eu tenho dito muito para os meninos aqui na escola dominical que, e às vezes até aqui no culto, que o propósito de Deus para nós, eu brinco que é um quebra-cabeça de 500 peças. Deus vai dando uma peça de cada vez, sem a caixa para a gente olhar o desenho final. E a gente precisa ir buscando cada vez mais as peças e o discernimento de onde é que cada coisa se encaixa, para entender qual é a nossa missão e o nosso papel no reino de Deus. Mas o fato é que Ele chamou eu e você para uma obra. E até quando eu e você nós vamos ficar com desculpa e dizendo, Senhor, não é comigo, Senhor, é com a irmã, Senhor, é com o pastor Osmar, não é eu, Senhor, eu não tenho capacidade. Nós precisamos estar dispostos. E o mais importante, quando Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Tem gente clamando a Deus agora. E você é a resposta. Que alguém está clamando agora. Tem gente que está orando agora, falando, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de alguém, eu preciso de um abraço. E a resposta que Deus quer mandar é você. E eu e você, a gente precisa estar disposto e preparado. E às vezes a gente pode achar assim, Emerson, mas eu não estou forte, eu não estou bem, eu não estou... É nesse dia que a gente precisa ajudar alguém a estender a mão. É no dia que a gente está mais fraco, é no dia que a gente precisa de consolo. Vem alguém numa situação pior e Deus fala, consola aí. Enquanto a gente está consolando o outro, Deus está consolando a gente. Enquanto a gente está abençoando o outro, Ele está abençoando a gente. Enquanto a gente está cuidando do outro, Ele está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. Só que Deus está chamando Moisés hoje. A gente vai dar desculpa, ou a gente vai sair daqui igual Moisés, que reclamou, bateu o pé, Senhor, não é comigo, mas o texto diz que ele foi. Se queria, se não queria, se foi com medo, com frio na barriga, eu não sei, mas ele foi. Aleluia. Deus está chamando gente aqui essa noite. E é a última coisa que eu vou dizer, irmãos. Eu acho que nos últimos tempos, cada vez mais, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Jesus está vindo aí, Ele está às portas. Só que talvez a gente não vai ver o céu se abrir e Ele vir com grande glória e poder nas nuvens. Ele pode voltar para cada um de nós, talvez essa noite. Nós estamos preparados?
como está a nossa vida diante de Deus se Ele voltar para nós hoje. Deus está nos chamando para ter de novo conexão com o céu, para buscar cada vez mais, porque se o alvo é o céu, a gente precisa querer cada vez mais estar lá. A gente tem plano aqui, a gente quer estar aqui, quer aproveitar as coisas, mas uma hora Ele vai nos chamar, e a hora que Ele chamar, a gente precisa estar pronto para atender o chamado. E enquanto Ele não nos chama para ir para o céu, nós precisamos estar prontos para atender o chamado aqui. Porque tem gente que está clamando, orando, chorando, pedindo, e a resposta é você.